Olá, minha filha, meu filho, meus queridos, tudo bem? Rogo a Deus que sim. O que é esse eclipse agora do dia 25 de março? Que eclipse é esse? Primeiro, eu vou começar explicando sobre o eclipse. Não, aliás, eu vou começar explicando sobre o grau desse eclipse que vai ocorrer na lua cheia de Libra, grau 5. Vamos lá, você que já tem aí a apostila do Danny Rudyard ou Danny Rudyard, vamos lá olhar o grau 5 e eu vou te passar o que eu entendi, resumidamente, desse grau. Ok? E tudo isso a gente vai colhendo, pescando palavras-chave para a gente montar um entendimento próprio. Eu acho que isso é que é a grandeza da astrologia. Cada um montando o seu mosaico a partir do seu entendimento, daquilo que faz sentido, daquilo que a intuição está chamando e daquilo que vem simplesmente como um grande insight, né? Então vamos começar. Bom, teremos agora no dia 25 de março de 2024 o nosso primeiro eclipse do ano, pertinho da entrada do ano novo astrológico. Então, a gente está ainda sob o efeito daquele mapa do ano novo astrológico que com certeza vocês já entenderam, já assistiram o vídeo, já viram mais ou menos o que é, porque depois que eu escutei, eu falei, nossa, eu não falei isso, não falei aquilo, não falei aquilo. Deixa, porque senão não sai nada, não sai nada. Teremos 4 horas da manhã, por volta de 4 horas da madrugada, o eclipse da lua cheia, que vai se dar em Libra, no grau 5. E o que Danny Rudyard, ou Rudyard, nos orienta. Ele diz o seguinte, depois você fala se você concorda comigo ou não. Ele diz que esse grau fala de uma maestria nossa, uma sabedoria interna que precisa eclodir, que todos nós temos, mas que ainda está velada em algum ponto e a gente deve acessar. Como? Pela nossa bússola da humildade, pela nossa busca da verdade, pela nossa clarificação, iluminação, né? Até o Danny fala o seguinte, ele fala que aquele dito popular, que quando o discípulo está pronto, muito bem, você pensou, o mestre aparece. Eu adoro essa frase é da minha vida. Se dentro de nós estamos bem adubados, se estamos com a cabeça e o coração abertos, se estamos preparados para sermos fecundados pelo conhecimento, pela verdade, né? É o que eu mais quero, é o que você mais quer também. Então, tudo virá até nós, na hora certa, do jeito certo. É isso que eu entendi. Bom, então vamos conceituar esse evento. Esse evento de eclipse que, historicamente, acabou sendo taxado como tragédia, como erupções de crises naquele eixo que o eclipse está ocorrendo, naquele eixo que ele vai se dar. A própria palavra eclipsar já nos orienta que é algo que fica escondido, oculto. Então é colocar um véu por cima, né, para depois tudo aparecer drasticamente ou dramaticamente transformado. Em quanto tempo? Dizem que até 6 meses vai reverberando essa onda. Essa energia do eclipse dá pra gente ter uma ideia de como ela vai se manifestar, de como ela vai se apresentar na nossa vida. Aí você me pergunta, Mames, pra que saber isso? Gente, pra gente compreender, antes de mais nada, que tudo no cosmos, tudo na vida, em suas manifestações múltiplas, em todos os reinos, em todas as dimensões, tudo segue perfeitamente a um comando, a uma orquestra. Existe um maestro universal, um regente,
com uma inteligência máxima, que coordena cada movimento da vida. E o legal é que tudo está interligado, por isso que se diz, assim como em cima está embaixo, assim como no micro, no macro, está tudo interligado e tudo isso tem um propósito. Tudo tem um propósito, gente. Olha que bacana. Tudo segue uma regra, tem causa e tem efeito. Tudo tem consequências. Consequências, tá? Bom, para esse nosso planetinha que podemos considerar como sendo no universo um grão de areia, um grão de areia, o que temos que fazer, nós que moramos nesse grão de areia, é sairmos da escuridão que estamos e nos tornarmos cada dia mais iluminados, mais maduros e mais conscientes. Bom, minhas filhas, isso é para que vocês questionem tudo, tá? Questionem tudo. Façam muitas perguntas. Por quê? Para que as suas almas corram atrás das respostas. Quando a gente pergunta, a resposta chega. Quem busca, acha. Batei e abrir-se-vos-á, né? E aí você sempre estará em pesquisa, em análise e em reflexão. Consequentemente, em crescimento. Como recomenda Paulo de Tarso. Eu sempre digo. Estude tudo. Retende o bem. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 5. Aí eu já estou exagerando. Mas antes eu sabia onde que era. Acho que é capítulo 5 mesmo. Falando em Bíblia, eu me lembrei aqui do Evangelho de São Lucas, que faz referência a um eclipse. Um eclipse que se deu no momento da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conta, gente, que o sol se escurece e que já era quase a hora sexta. Houve trevas até a hora nona, ou seja, 3 horas de eclipse. Muito interessante, não é? Eu achei isso, a época que eu descobri isso, achei sensacional. Pois bem, eu gosto de falar, quando eu falo de eclipses, que a gente não pode se deixar levar por medos e por ideias preconcebidas do pior. Por quê? Porque tudo na vida tem a polaridade positiva, negativa, tudo tem lado luz, lado sombra, mas a gente nunca sabe o que vai se dar, porque isso para cada pessoa vai se dar de um jeito. Cada um está num estágio próprio de merecimento ou de estudo, que aquela lição vai cair na cabeça dele e às vezes não é na sua cabeça que vai cair a necessidade daquela lição ou daquele estudo, pelo menos nesse momento. Mas a gente vê uma tendência, e essa tendência ela vai se dar e se aplicar a todos aqueles que tiverem ressonância com aquele tipo de energia ou de necessidade ou de benesse mesmo, de bênção, de graça. É por isso que eu não gosto de dizer que eclipse é tragédia. Não gosto. Não gosto por quê? Gente, muitas vezes vai acontecer algo que a gente não queria, que a gente, num primeiro momento, pensa que é uma tragédia, pensa que é muito ruim, mas que lá na frente nós vamos entender que foi o melhor que poderia ter sido. O melhor que poderia ter sido. Para nós e para os outros envolvidos. Alguma coisa muito boa surgiu dali. E talvez se não tivesse acontecido aquilo, a coisa boa também não viria. Captou? É o seguinte, os astros estão sempre em uma rota, numa jornada, em um movimento. As estrelas estão fazendo uma jornada. Então é a jornada das estrelas, não é nas estrelas. E o nosso sistema solar também está voando aí nesse meio, com seus movimentos peculiares, cada astro com os seus movimentos peculiares, mas o movimento da Terra e da Lua é o que nós vamos falar aqui hoje, que é o que nos interessa. A Terra faz um movimento em torno do Sol de translação, faz um movimento, ela roda, é um movimento de rotação, e a Lua também gira em torno da Terra. A Lua também gira em torno da Terra. Vai chegar uma hora que vai acontecer um alinhamento. E quando esse alinhamento, quem está no meio é a Terra, aí
ela vai eclipsar a Lua nesse alinhamento, tornando a Lua vermelha, o que muitos chamam de lua de sangue. Você entendeu? Então você consegue visualizar, né? O Sol grandão, a Terra no meio e a Lua aqui, eles alinhadinhos. Então, isso sugere alinhamento de uma situação, alinhamento de um acontecimento. A Lua passado, a Terra presente, o Sol futuro. Isso se alinha e isso se resolve. Isso se resolve. Tá? Então, eles dizem que essa resolução é traumática, é tragédia, é dramática, é uma crise, é algo terrível. Pode ser? Às vezes pode, conforme o que eu acabei de dizer. Num primeiro momento, sim. Num primeiro momento, sim. Tá? O eclipse é um momento de sinergia, gente. E a sinergia, para se resolver algo, ela pode, às vezes, quebrar o ovo para fazer o omelete. Muito por aí. Muito por aí. Não dá pra gente dizer que se vai ser bom ou ruim, na sua grande maioria das vezes, tá? Mas dizem que os eclipses vêm resolver aquilo que a gente não conseguiu resolver, aquilo que a gente não deu conta de fazer, aquilo que a gente não atuou da maneira que a gente deveria atuar, ou então a gente atuou, mas deu ruim, deu ruim. E aí a gente perde o controle, a gente não sabe mais o que faz, ou então a gente arrasta aquilo, o eclipse vem e ele faz a coisa, algo acontecer para que aquilo se resolva, aquilo se consuma, aquilo termine naquele ponto, naquele ponto. Lembra do exemplo que eu dei da morte de Jesus? Esse eclipse veio fechar uma fase da vinda de Jesus, né? Então o eclipse realmente vem transformar uma situação X e dar um jeito, já que a pessoa não soube, ou não deu, ou postergou. E aí a vida resolve. Quando a gente não resolve, alguém resolve por nós. E esse alguém pode ser a vida, esse alguém pode ser Deus, pode ser um plano maior, aquele que já saiu do nosso escopo de atuação. Não é mais com a gente, agora é com quem tem o poder maior para definir, para situar tudo. Aí o eclipse marca, o eclipse pontua, ele delimita, ele faz algo acontecer e muda tudo. Dessa vez, será em qual área? Na área de Libra, área de relacionamento humano. Área de relacionamento humano. Vai ser nessa área. Vai ser nesse eixo, Áries, Libra. Libra fala de parcerias, fala de relacionamentos amorosos, de casais, de relacionamentos sociais, de família, fala de contratos de trabalho variados, fala de grupos de convivência. Libra fala de ética, de justiça, de beleza também, de acordos, de verdade, verdades, né? Os eclipses têm uma atuação rápida, tá? E suas repercussões podem ser rápidas também. Ou, como eu já disse, até 6 meses. Em até 6 meses pode arrastar essa novela. Eu gosto do entendimento que as sequências do eclipse em um determinado eixo começam, assim, uma história. E que os seguintes eclipses que se dão nesse eixo são os novos capítulos, com cenas emocionantes dessa história, dessa mesma história. Entendeu? Só queria te passar isso, que eu penso dessa forma. Dizem também que os eclipses são ocorrências inesperadas, inimaginadas. E exatamente por esse motivo são tão temidos desde a antiguidade. Justamente por causa dessa incerteza. Os eclipses quebram a estabilidade, a
a ordem, a segurança. Isso gerem uma nova rotina, uma nova rotina. Isso se dá em eclipse lunar. Eclipse lunar é isso. É quebrar a ordem onde a pessoa está num estado de segurança, de equilíbrio, e depois do eclipse tudo vira de perna para o ar. Mas eu acredito que só se isso tiver alguma influência direta de Urano sobre essa situação. No caso, nós estamos com Plutão em Aquário, cujo regente é Urano. Urano está em Touro. Então, de certa forma, Urano tem um envolvimento aí nessa trama. Então, podemos esperar surpresas? Sim. Sim, podemos. Tá? Aí você me pergunta assim, mas mames, coisas boas acontecem no eclipse? Sim, por que não? E por que não? Claro que coisas boas acontecem. Principalmente com as pessoas que estão numa ressonância bacana com o lado luz de toda essa trama, de todo esse evento e dos planetas que estão participando dele. Né? E é aquilo. O que é ruim, depois você vai ver que não é ruim. Você pode ter tido um livramento. Você pode ter tido uma bênção. Né? O caminho te liberou de algo bom. Ah, eu perdi algo que era muito bom para mim. Pois é, perdeu, mas aí entrou algo ótimo. Perdeu o bom para entrar o ótimo, estamos no lucro. É ou não é? Tô errada? Me fala se eu tô errada. Ai, eu gosto de uma... Como é que fala? De uma imagem, de uma simbologia, que é o seguinte: o eclipse é como se fosse um elástico que estica até um ponto máximo. E depois, aonde esse elástico tem uma vulnerabilidade, uma fragilidade, ele vai estourar ali, naquele ponto vulnerável. Isso aqui é um eclipse. É ali que o eclipse vai mudar, naquele flanco. Eu gosto muito dessa palavra. Todo mundo tem um flanco, né? Um calcanhar de Aquiles, uma telha de vidro, né? Um dodóizinho. Todo mundo tem, não tem ninguém santo nessa vida. Eu acho que é importante dizer que nós teremos esse ano uma sequência de 4 eclipses em 2024. Que essa sequência se dará assim, nessa ordem. O primeiro eclipse é lunar, eu já expliquei, que é a Terra tampando a luz do Sol sobre a Lua, né? A Terra tampa a luz do Sol e a Lua fica lua vermelha. Esse eclipse se dará agora, no dia 25, né? De março. O segundo eclipse, esse eclipse merece uma atenção especial. Não perca, esse eclipse vai ser forte. Eu quero fazer, a luz foi embora e voltou, você viu? Deu eclipse aqui. Esse eclipse, gente, olha isso. Eu tava falando do eclipse do dia 8 de abril e a minha luz foi embora. Você percebeu? Não vou apagar essa parte, vou deixar. Só para você entender que esse eclipse do dia 8 de abril vai ser uma coisa forte e eu vou fazer um vídeo muito especial sobre isso. Já comecei a ler, a pegar os meus alfarrábios, porque eu tenho apostilas, gente, só pra você ter coisa que nem usa mais, falando sobre isso. Mas vamos voltar. Teremos esse solar no dia 8 de abril. Esse eclipse solar do dia 8 de abril, ele vai acontecer... Ai, que horas que era, eu lembro? 15 horas e alguns minutos. 15 horas, 3h15 da tarde, mais ou menos. Agora, olha que interessante. Vai entrar um eclipse com um novo eixo no segundo semestre. No dia 17 de setembro. Adivinhe? Adivinhe o eixo desse eclipse. Adivinha? Virgem Peixes. Peixe virgem, eu ia falar peixe virgem. Vai ser um eclipse lunar que vai dar o que falar. É o outro que vai dar o que falar também. Porque é um eixo ligado à saúde. É o eixo da sabedoria. É o eixo do trabalho, da evolução. E a gente está vendo tanto a questão atual aí da loucura que está instalada nesse mundo. Hein? O tema saúde mental nunca foi tão, eu diria, importante. Tão importante. E olha, isso é a minha praia. Eu tenho sol na casa 6, gente. Bem nesse eixo. Já viu, né? Já viu. Pois é. Depois, no dia 2 de outubro, também às 15 horas e 3h30, 3h40 do dia 2 de outubro, nós teremos o eclipse solar. Já no eixo Áries Libra de novo. E olha só que intrigante. Eu aproveito esse momento
para responder a pergunta de uma filha que me perguntou por que eu falei que eu tenho a intenção de provocar dúvidas, um conjunto de dúvidas em vocês. Gente, eu quero dizer o motivo, que é o seguinte: quando a pessoa ela tá certa e ela acha que sabe tudo e tá certa, o que acontece com ela? Não cabe mais nada ali dentro. Ela se fecha. Ela não busca mais nada. E aí, ela deixa de evoluir. E essa é a minha intenção. Que cada uma de vocês, cada um de vocês, se transformem em buscadores. Em buscadores. E eu oro a Deus. Você deveria orar também dessa forma. Pai, Pai, mostre-me. Revela-me o que eu preciso saber. O que será bom para mim. Meu Deus, que eu perceba, que eu compreenda, que eu veja, que eu aceite, que eu transforme, que eu me transforme. Mas para isso, eu preciso que o Senhor me revele. Nós temos que buscar a verdade. Então a gente tem que pedir a Deus que nos mostre a verdade. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esses que são sabichões e sabudos, eu não vou falar sabidos não, é sabudos mesmo, imaginam que já estão por cima da carne seca e já estão dominando tão nada. Só para você ter uma ideia, a gente usa no máximo 12% da nossa capacidade psíquica. No máximo. Isso as pessoas brilhantes, porque as medianas não chega nem a 10%, tá? Vamos falar a verdade aqui. Voltando, né, gente? O eclipse se dando nesse eixo, pode estar mostrando caminhos para mudanças daquilo que está tóxico nas nossas relações, aquilo que está ruim, aquilo que não atende mais, não está nutrindo mais. Porque esse é o eixo das ligações afetivas. Como eu estou com o outro e como o outro está comigo, como eu estou comigo. Alguma coisa ali não está funcionando? Essa relação está de mão dupla ou mão única? Afinal, nós estamos buscando a nossa saúde, o nosso equilíbrio mental? Então, a gente tem que dar uma repaginada, uma peneirada nessa relação, nas nossas relações. De repente, o eclipse pode fazer com que alguma pessoa saia da nossa vida. Ou alguma pessoa entre. Vai depender tanto do contexto de cada um. E de cada situação também, né? Vamos ver o que nos aguarda na próxima curva da estrada. Não é? Esse eclipse lunar está relacionado ao passado. Já falei, né? E eu queria falar mais sobre isso, que eu acho importante. O passado, ele tem a ver com a segurança emocional. No eclipse, como é a lua que é apagada, é ocultada, é a lua quem fica sumida na história, porque a Terra tampa a lua, o Sol está em oposição. Isso está dizendo que algumas posturas emocionais precisam ser revisadas mesmo. A gente precisa fazer uma ausculta com aquele estetoscópio psíquico, emocional, sobre esses relacionamentos mal acabados, mal resolvidos, mal conduzidos. O que a Lua está escondendo de emocional? O que está inconsciente? Porque a Lua também tem a ver com o inconsciente. Sabia? O eclipse lunar, ele atinge o inconsciente. A Lua, como ela está ligada ao passado, ela está ligada à tradição, ao costume. E o eclipse vem quebrar isso. Vem quebrar isso. Por isso que quando quebra, a coisa pode ficar mais tensa. Porque quando a coisa quebra, fica tensa. Quando termina algo, nenhum algo que termina é bom. Até uma coisa ruim que termina é ruim. Não é? Até uma coisa ruim que termina é ruim. A gente não gosta que acaba nada. Mas o eclipse vem dizer assim, agora acabou de vez. Agora bota uma pá de cal em cima, ou então uma pedra em cima desse assunto. Vamos aceitar porque agora resolveu. Agora
vamos fazer novas escolhas. E isso vai depender muito do quê? Da vontade da pessoa, né, gente? Da vontade. E a vontade é onde? Áries. Áries é o nó do norte. Nó do norte. O que é nó do norte? É o caminho que a gente tem que seguir. É o norte. É a bússola indicando, com a setinha indicando, para aquele lado ali. Isso é nó do norte. Isso é nó do norte. E quando a lua se sobrepõe ao sol, ela tapa o sol, isso é um eclipse solar. Isso é um eclipse solar. Deu para você entender a diferença, né? Do eclipse de lua, que tem a ver com o passado, a Terra tem a ver com o presente, o eclipse solar tem a ver com o futuro. Mas para que o eclipse obscureça o futuro, algo do passado tem que ser transformado, que é o que esse eclipse se propõe, para que, no momento presente, a Terra faça alguma modificação, algum ajuste, alguma acomodação. E aí, no dia 8 de abril, a gente vai ter o eclipse solar. Eu já tô dando spoiler. Vamos voltar pro eclipse lunar. Vamos voltar. O nó do sul é Libra. É onde vai se dar o eclipse. O que é o nó do sul? O nó do sul é a nossa bagagem. É o nosso acervo cultural. O nó do sul é tudo que a gente já aprendeu. É tudo que a gente já está escolado, diplomado naquilo. Então, a gente já aprendeu a importância dos relacionamentos na nossa vida. A gente já aprendeu a necessidade de conduzir bem as nossas relações, as nossas ligações afetuosas ou amorosas, de amizade, de casamento, de namoro, de parentesco, de situação profissional, até mesmo de sociedade, né, do trabalho. Então a gente já aprendeu a valorizar, né? Libra é dar valor. A gente já aprendeu a valorizar esse elo, esse vínculo. A gente já aprendeu com o outro, com a outra pessoa, alguma coisa. Aliás, estamos sempre aprendendo alguma coisa até o último dia, o último instante da nossa vida, certo? Então, o que eu posso fazer pelo outro sem me prejudicar? Como eu posso viver essa relação ou essa união, essa convivência, sem me adoecer, sem me intoxicar, sem isso me prejudicar de alguma maneira? Eu já aprendi muito com isso, mas como que eu posso fazer isso melhor agora, a partir desse eclipse? Tem uma coisa que a gente não pode abrir mão, gente, e é isso que o nó do norte, Áries, fala. Não podemos abrir mão de nós mesmos. Não podemos abrir mão da nossa essência, dos nossos valores. Nós somos eternos. Nós, a nossa alma, o nosso espírito é eterno. Tá entendendo? As coisas, elas são todas impermanentes. Tudo que nos cerca, o mundo material todo, tudo é impermanente. A única coisa que é eterna e permanente é a gente. É o meu eu sou, é a minha alma. Reflete sobre isso que eu estou falando. E é isso que o nó do norte, Áries, está dizendo. Lembre-se que você é uma alma e que você não tem essa necessidade do outro. É bom que esteja com o outro. É bom que você aprenda a estar com o outro de uma maneira alegre, de uma maneira saudável. Mas não é necessário para a sua vida, não. Para a sua segurança interior. As pessoas não podem te dar segurança. É você que se dá segurança. Não sei se eu estou me fazendo entender. A segurança mora dentro de você. E é isso que esse eixo Áries-Libra está dizendo. Está direcionando, Norte Áries. Pense em si primeiro. Se cuide primeiro. Ah, mas então eu vou abandonar o outro? Lógico que não, criatura. Pelo amor de Deus, para. Quando a gente se cuida bem, a gente fica ótimo para cuidar do outro. Quando a gente pensa na gente primeiro, a gente fica ótimo para poder pensar no nosso futuro com o outro. É colocar as coisas no seu devido lugar. Amar ao próximo como a si mesmo é você amar a si mesmo primeiro. Porque a frase não é amar ao próximo em vez de ti mesmo. Não é ao invés de ti mesmo. Se odeie, mas ame o próximo. Não bate, essa conta não fecha. A gente dá o que a gente tá cheio. O amor, ele é algo que transborda de nós, ele vem de dentro. Então, se a gente não se ama, a gente vai dar o que pro outro? Se a gente não tem amor por nós
Nós vamos dar amor pro outro? Pera aí. Quem não se ama não sabe amar ninguém. Então o primeiro aprendizado é aprender a se amar. O primeiro aprendizado, aprender a se cuidar. Agora, o outro é importante? Lógico que é. Teve um dia que eu assisti um vídeo do Brad Pitt. Depois vocês olhem aí, é um short do Brad Pitt. E eu me lembro que ele disse o seguinte, alguém falou pra ele, o que é mais importante, a jornada ou o destino? Aí alguém respondeu pra ele, é a companhia, é a companhia. Eu adorei e concordo, a companhia faz tudo ficar melhor, dá mais cor, o amor dá mais cor, você encontra ressonância no outro e aquilo dá uma energia tão gostosa, não é? Ah, pois é. Vamos conseguir ser inteiros pra gente atrair uma pessoa inteira, porque aí sim, aí fica bom. Uma relação sadia, uma relação prazerosa, gostosa, cada um valorizando o outro. A individualidade não se perde, não se dissolve no outro, mas o ser respeita. O meu ser respeita o ser do outro, respeita a individualidade dele. A gente não pode se impor ao outro. A gente tem que conhecer os limites. E é bem isso que Saturno em Peixes fala, não é? A proposta de estar junto para esse aprendizado que a gente vai ter sobre o amor é crucial para a saúde dos relacionamentos. E esse Quiron que está em Áries, Quiron é a dor da alma, mas também é o mestre em potencial, o mestre que existe dentro de nós para atuar na cura, na nossa cura. Só que antes é preciso clarificar o inconsciente, a gente precisa trazer as sombras para fora, olhar as nossas dores justamente para tratar as nossas feridas. E aí, nesse momento, pode vir muita raiva, por isso que o Quiron em Áries, ele primeiro pode acontecer muita emoção reprimida vir à tona e pode vir como raiva, né? E aí a pessoa pode brigar muito, pode fazer muita bobagem. É bom ela estar vigilante nesse aspecto. E ela também precisa aprender a se validar e não ficar ali na dependência da validação do outro, na dependência da aprovação do outro. E essa questão também de, como é que é? Senso de pertencimento, não se sentir pertencente, não se sentir bem ali no grupo, tudo isso pode ser ferida. E esse eclipse vai ter essa abordagem emocional, bem profunda, que pode inclusive dar um novo direcionamento para tudo isso, trazendo inclusive soluções, porque eclipses também resolvem pepinos, eles trazem soluções. Coisas que estão empacadas, agarradas, também podem romper. Lembra do exemplo do elástico? Então, agora para encerrar, porque a Judite já está no limite dela, a Judite já está no limite, quer dizer que já está na hora de encerrar. Nós vamos então aguardar esse eclipse, não tem que fazer ritual nenhum. Eu recomendo que a gente no dia de eclipse fique mais introvertido, mais em reflexão, tá? Mais em reflexão, introspecção e oração. Oração para a gente se conectar com a luz, com o bem nessa hora, para a gente encontrar uma boa ressonância do que está para chegar para nós. E tomara que seja coisa muito boa. O que não for bom, aguarde, porque lá na frente iremos ver que foi o melhor. Por hoje é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um beijo grande da sua Mamis.